E aí, rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar nesses pedais aqui, ó. Eu vou fazer a pintura dele, fazer a parte mecânica, mostrar pra vocês como é que funciona essa parte mecânica. O freio tem uma célula de carga, vou mostrar pra vocês. Fazer a pintura e mostrar ele finalizado. Parte do firmware e programação provavelmente vai ficar só pra membros, tá? E esses outros aqui eu já coloquei aqui para fazer minha propaganda, que eu comecei a vender o projeto completo, que inclui isso aqui, inclui esse volante aqui baseado na C-Magic, inclui esse volante da Lamborghini e essa base aqui que tem esse suporte aqui embaixo para prender em cockpit, ou se você quiser também dá para prender com sargento aqui de madeira. Esse aqui já é o produto pronto, né? Aqui já está pronto já para uso. E a gente só vai finalizar esse pedal. Só que o que eu tô trabalhando ultimamente aí é no projeto. Então eu uni tudo isso daqui num projeto de R$350, onde tem o meu suporte e vídeo aulas de mecânica, de montagem, de tutorial de programação, ajuste fino ali do freio, tudo 100% ali. E para quem quiser só o arquivo DWG do pedal para mandar cortar no laser, quem quiser só o arquivo daquele volante, só daquele lá separado, também tem aí no site, tá? Então, bora desmontar esse pedal aqui e fazer esse vídeo. Então, rapaziada, vocês viram aí na desmontagem que é bastante peça. Organizei ela aqui para vocês terem uma visualização melhor. Então, aqui a gente tem as peças em metal, né, que fazem parte do arquivo DWG. Aqui tem a base e essas aqui são as peças 3D, ó, porque não tem como fazer isso aqui no metal, né, a não ser que, sei lá, tivesse uma CNC router, daria para fazer isso aqui, um dia a gente chega lá. Mas para esse projeto isso aqui já é mais que suficiente, porque eu projetei ela de um jeito onde todo o esforço quem recebe é os próprios parafusos, ó. Por exemplo, a mola ela vai vir aqui, vai forçar aqui, logo atrás já tem um parafuso, ele que recebe toda a carga, então tu pode meter sem dó o pezão nesse freio aí. Essas daqui, ó, duas dessas para colocar o imã, que é do acelerador e do Hall. A gente encaixa o imã redondinho aqui, tem um monte de imã aqui, ó, esse imã maiorzinho aqui, ó. Então nessa daqui a gente encaixa os imãs, tem duas, e aí tem uma que é do freio, que é diferente aqui, que vai uma molinha pequenininha bem ali. Ela vai aqui, tem um pininho depois. Então o que eu vou fazer, rapaziada? O que eu vou pintar aqui é só a base de inversão. Eu vou dar umas dicas aí de pintura para vocês rapidinho, mas não é essa a intenção de mostrar tudo. E eu tenho aqui o que mais? Eu tenho esse pedal que já está pronto. Então, como eu tô com preguiça de pintar esses pedais aqui, porque isso aqui dá muito trabalho, porque é muita pecinha, muito lixamento, o que eu vou fazer? Depois eu vou montar só o freio, ou o freio e o acelerador, para mostrar para vocês como é que funciona a parte da célula de carga do freio e a parte do Hall do acelerador. Já mostrei isso num outro vídeo, mas eu atualizei muito esse projeto, então eu vou mostrar de novo. Aí depois, na hora de montar final, tudo, aí eu tiro esse pedal que já está pintado, e aí a gente monta na plataforma de inversão, até pra mim tirar umas fotos e fazer um anúncio. É que eu tô com preguiça de pintar isso aqui, cara, não vai dar hoje não. Então, é isso aí, essas são as peças que vai no kit. Quem comprar a plataforma igual eu mostrei lá fora pra vocês no início do vídeo, já vai com tudo isso aqui, ó, já vai com as molas, tudo no esquema, e eu já mando o pedal montado, assim, tá? Só não dá pra mandar montado a base de inversão, porque aí vai ficar caro o frete, daí não compensa. Daí a base mando desmontadinha, os pedais já mando montado. Por que eu já mando montado? Para vocês verem como que é. Aí você vai provavelmente desmontar para pintar, ou não, né? Mas se você for desmontar para pintar, você desmonta com carinho e vai vendo onde que cada peça vai e tal, sabe? Para evitar problema. E inclusive eu já mando junto com a célula de carga também no esquema já montada, tá? Aí lógico ela vai ter 3 fios saindo aqui, essa aqui não tem porque eu consegui estragar ela. E aí você só faz a parte elétrica que vai estar disponível aí para os membros do canal. Fazendo a parte elétrica e a programação e o ajuste fino desses pedais, que lá na barrinha do Windows ele nem oscila, cara. Eu fiz um código muito bom para esses pedais aí. Ah, e essa daqui, ó, é a basezinha onde vai a célula de carga. Ela encaixa bem certinho aqui, vocês vão ver depois. Metal, rapaziada, quando vocês mandarem cortar no laser aí, não é só chegar em casa, dar uma lixadinha e meter aquelas latinhas de tinta spray, tipo essa daqui, ó. Você pode pintar com essa daqui, mas você tem que... Quer dizer, vai ficar uma bosta, não vai durar muito tempo, mas você pode, tá? Mas desde que tu faça o seguinte, cara. O metal, ele tem uma carepa. Tá vendo esse azul esverdeado? É uma casca. O metal, na verdade, ele é bem prata.
Só que esse azulado aqui no metal é uma craca que tem, a gente chama de carepa. E para fazer a pintura a gente precisa tirar ela. Aí para tirar isso aqui, na lixa é muito difícil. Pode passar um disco flap na esmerilhadeira. Aqui, ó. Disco flap. Ou eu prefiro usar esse produto aqui, ó. Deve ter um produto específico para isso, tá? Mas eu não sei. Então eu vou usar esse aqui porque funciona. Que é o desoxidante da Wanda. Ou pode ser qualquer outra marca aí, tá? Mas eu comprei esse aqui porque eu tenho esse biquinho aqui, ó, de matar pernilongo aqui, ó. Ele já encaixa na embalagem da Wanda. Ela não vem com essa embalagem, é só uma tampinha de garrafa comum. Daí eu coloco isso aqui e aí a gente espirra, ó. Aí, cara, quando você deixa a chapa de molho nesse desoxidante, nossa, a carepa ela começa a soltar tudo e limpar a chapa. Só que aí o foda, né? Porque eu não tenho uma vasilha para colocar peça desse tamanho. Essas daqui eu costumo deixar de molho dentro de um pote com o produto. Aí 10 minutinhos depois o metal tá limpinho, é só lixar. Mas aqui vamos ver o que a gente faz. Então, rapaziada, eu estiquei um plástico aqui, ó. Aí eu vou molhar uma peça de um lado. Aí a ideia é virar ela, molhar do outro e depois eu jogo o plástico por cima e deixo descansando aqui por alguns minutos. Acho que vai dar certo. Eu viro. Aqui eu já vou fazer nesses pedais também, eu não vou pintar agora, mas só para dar uma agilizada, porque isso aqui eu vou ter que pintar depois. Então já que eu já tô com a mão na massa, já vou fazer também. Isso aqui é o mesmo produto lá, só que ele já é usado, né? Que eu já usei para esse mesmo processo. Aí suja o produto, aí eu guardo num outro recipiente para usar na próxima. Agora é só esperar uns 10 minutinhos e já começa a descascar tudo. Olha só, rapaziada, passou em 5 minutinhos só. Eu vim aqui pra olhar como é que tá o pedal, ó. E olha só, vai saindo tudo esse preto, ó, esse preto do metal, e vai sujando tudo o negócio, ó. Então é uma craca que tem, ó. Ele vai amolecendo legal. Como aqui tá imerso, é bem mais rápido, né? Aquele ali tá demorando mais, ainda nem mexeu. Deixa eu dar uma olhada. Esse daqui nem mexeu ainda, cara. Provavelmente daqui a pouco eu tenho que vir aqui abrir e jogar mais produto. Olha como faz, ó. Tá vendo? Isso aqui é a carepa do metal, ó. Aí tirou isso aqui, o metal ele fica virgem. Aí é só lixar e fazer a pintura. Aí não vai ter problema nenhum de desplacar com o tempo. Vamos ver como é que tá essas daqui. Ó, ela já deu uma borbulhada já, ó. Aqui saiu bem já, ó. Mas ainda tá ruim, vou ter que jogar mais produto aqui. Pessoal, rapaziada, outro dia, tô raspando aqui. Aquelas peças que estavam imersa, ela sai sozinha, tá? Ela fica limpinha. Só passar um pincelzinho e já tá pronto. Essa daqui eu deixei do dia pro outro, aí vira essa craca aqui, ó. Não sai normal com a espátula. Agora imaginou você pintar por cima disso aqui? Não dá, né? Então vou terminar de raspar aqui e passar a rota orbital e lixar rapidinho. Ainda tá difícil de sair, rapaziada, porque não tirou bem. O certo era deixar mais um tempo de molho, mas eu tô com pressa. Então a gente vai ter que apelar. Agora eu quero ver. Próxima vez eu vou fazer menos desses buracos aqui. Caraca. Mas eu comprei uma máquina nova aqui que tá ajudando muito no lixamento. Então vai ser bem mais rápido agora. Olha só, rapaziada, eu dei uma lixada em tudo, agora tá no metal puro. Vamos desengordurar tudo com desengordurante e começar a pintura. Pintura automotiva, rapaziada, é o seguinte: quando você preparou a chapa, garantiu que ela não tem ferrugem nenhuma, não tem sujeira, não tem gordura, a gente aplica primeiro um produto que sela essa chapa. E esse produto é Wash Primer ou preto fosco vinílico. O preto fosco vinílico, ele é preto, obviamente. Então ele já serve também como acabamento. Você dá 2 de mão e tá pronto. Mas se você quiser continuar a pintura, depois dele a gente pode aplicar o Primer PU. Deixa eu pegar ali. Ah, não achei. Mas depois do preto fosco vinílico, que é um fundo para dar proteção para a chapa, você aplica um primer de enchimento. O primer de enchimento ele vai tirar micro arranhões e tal.
Depois que você aplicou o primer e esperou secar, aí você vem e lixa com a lixa 120, 220, 320 e até uma 400. E aí você pode vir com a tinta final de acabamento, que é o PU ou tinta poliéster e depois o verniz, aquela tinta com brilho ou fosca também. Nesse caso aqui, como é só um pedal, não vai dar para ver brilho nenhum, vai ficar embaixo da mesa, no cockpit, sei lá. Então eu só vou aplicar o preto fosco vinílico, que serve para proteção da chapa e já serve como acabamento final também. Olha só, rapaziada, tá pintado. Agora eu vou fazer a montagem da plataforma. Aí depois eu monto aqueles pedal, mostro a mecânica para vocês e finalizo com o pedal montado, que esse daqui eu já tirei da outra plataforma, uma bagunça aqui. E o pedal mesmo, que eu já dei um banho químico nele e já tirei toda aquela craca, é esse daqui. Esse aqui que ficou mergulhado lá no ácido, nossa, você passa um pincelzinho, solta tudo. Esse aqui, que não ficou mergulhado, porque eu não tenho uma bandeja para ele deu mais trabalho. Eu tive que fazer aquilo com a lixadeira ali para limpar bem a peça. Então a próxima vez que eu for fazer, eu já vou comprar uma bacia grande para colocar essas peças tudo mergulhada. A parte da montagem é bem simples, ó, só vai precisar de 10 parafusinhos M5. Adicionei também mais umas 6 porquinhas dessas M5, ó. Por que das porquinhas? Porque eu tinha que ter feito rosca aqui, então esse furo ele tinha que ser um pouco menor para mim fazer rosca, porque daí esse parafuso ele entra por aqui, né? E aí rosqueava nela aqui na parte de trás, ó. Tá mostrando bem aqui? Só que eu esqueci e fiz esse furo grande demais, então em vez de rosquear aqui, eu já vou colocar uma porca, entende? Pra vocês é até bom, porque não precisa comprar um macho. O macho é esse daqui. Com esse daqui dá pra fazer rosca. Aí você vai rosqueando ele aqui e ele vai fazendo a rosca. Pra quem não sabe, isso aqui é baratinho, tá? Mas de qualquer forma vai precisar dele para outras partes daqui. Então tu vai gastar uns 30 reais nisso aqui e você vai fazer as roscas aí. Dá pra usar porca em tudo? Daria, mas fica feio. Então é melhor fazer rosca na própria peça, fica mais profissional. Aqui eu vou usar porca porque eu esqueci esse detalhe aí. Então acho que vai umas 10 arruelas, uns 10 parafusos, 10 porca, tá? Sobrar não tem problema, isso aí é centavos. Até porque o cara pode perder alguma coisa, né, no processo. É melhor sobrar do que faltar. Aí você coloca o parafuso. Aí coloca a arruela pelo outro lado. Mostra bem aí, mano. Aqui precisa da arruela, porque essa chapa aqui ela faz a regulagem, né? Então a arruela serve para manter um espaço ali entre as duas peças para não arranhar toda a pintura aqui. E aqui no caso eu já fiz rosca, tá? Então eu já passei o macho aqui, já tem rosca. Ó, daí tem essa regulagem aqui para os pedais, ó. Entenderam? Se não tivesse a arruela ali, ia ficar tudo raspando e ia estragar a pintura. Então aqui vocês deixam ela apontada para cima assim, né? Porque ela serve para não ter esse balanço aqui, ó. Se você deixar ela deitada, não vai adiantar nada, porque daí ela vai envergar. E aí aqui a gente tem a regulagem. Aí para travar na regulagem que você quer, ó, tem a rosca aqui, né? Então se eu rosquear o parafuso aqui, ele vai travar. E aí você escolhe um dos buracos aqui. Se eu não me engano eu estava usando aqui mais ou menos. E aí rosqueia. Rosqueia dos dois lados, ó. Travou. Mas eu vou deixar solto aqui agora, porque agora eu vou montar os pedais aí, vai me atrapalhar. Então essa é a plataforma de inversão Full Metal.
E de novo, não me pergunte se dá certo em tal pedal e tal pedal, porque obviamente que não vai dar. É feita pro meu pedal. O dia que eu tiver outros pedais na minha mão para me tirar as medidas e ver como é que fica, testar na prática, daí eu anuncio para outros pedais também. Aqui ainda faltou os pezinhos na parte de baixo, dá um charmezinho, e daí também para a peça não ficar encostando no chão, né? Esses pezinhos aqui em 3D. Bem melhor, né? Os pedais, rapaziada, eles são assim, ó, os sensores Hall. Eu vou mostrar nesse outro aqui que o sensor tá fora, ó. Nessa pecinha aqui, que no caso seria essa daqui, ó, encaixa ali, você coloca o parafuso e aí depois tem os parafusos soberba aqui, ó, que é para poder alinhar ela. O sensor Hall, ele vai nessa cavinha aqui, tá? Você encaixa ele aqui na cavinha até o final dela, bem no finalzinho aqui, ó, rente. E aí você dá um pingo de Super Bond. Dá um pingo ali. Aqui eu coloquei uma capa de termo retrátil. Então quem vai colar vai ser a capa. Se um dia precisar soltar ele dali, ó, só se eu passo o estilete aqui, ó, e tira. Mas não vai precisar soltar, né? Então agora é só esperar secar. Aí o imã, ele tá aqui, ó, nessa parte do pedal, ó. Tem um imã redondo aqui, ó. E é esses imã aqui grandão de 10x2. Aí na hora que eu coloco ali, ó, ele tá regulado numa posição que conversa com o sensor, que tá exatamente aqui nessa posição, que é no final da cava. Se você colocar mais para cá ou mais para lá não dá, né? Mas se você deixar ele mais para trás aqui, a leitura vai ficar errada lá, ele vai ficar fazendo uma leitura esquisita. Então precisa ser nessa posição para a leitura ela ficar contínua lá no software, entendeu? Porque senão o que acontece? Às vezes você coloca do jeito que está aqui, ó, vamos supor que ele vai subir de 0 até 500. Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4 e vai subindo até 500. Se você joga para trás, ele desalinha com o imã. Aí pode ser que ele comece a subir de 0 até 10, quando chegar em 10 ele começa a baixar, depois ele começa a subir e ele fica desse zigue-zague, você não consegue programar, entendeu? Colocou normal agora, bota os parafusos e tá pronto. Aí o do freio é diferente, o do freio tem célula de carga, vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu colocar isso aqui primeiro. O acelerador é a mesma coisa, tá? Então nada demais. Isso aqui eu vou deixar pra lá. Ah, e também as peças aqui pra montar, eu já fiz um outro vídeo aí, tutorial de como montar esses pedais, tá? Então a gente tem essa peça aqui, que vai aqui na frente, com 2 parafusos. Aqui atrás tem essa peça, que eu acabei de colar o sensor ali. O do freio, mesmo não usando o sensor, também tem ela, porque ela serve para estruturar a peça aqui, tá? E nessa parte aqui a gente tem a parte do imã, e essa parte aqui, ó, que serve para estruturar aqui que serve para estruturar o metal e também para parafusar a soleira, que no caso é essa pecinha aqui. Mas de novo, se tiver dúvidas de montagem, tem um vídeo aí no canal que eu faço essa montagem. É que eu tô com preguiça de desmontar tudo aqui e fazer de novo o mesmo vídeo, tá, rapaziada? E também eu acho que só de olhar assim já dá pra entender. Aqui na parte da célula de carga, essa daqui eu vou desmontar pra mostrar pra vocês como é que é. Ó, eu tenho essa peça redonda aqui, que ela só é um guia para essa molinha que empurra lá na célula. E a célula está encaixada nessa pecinha aqui. Essa pecinha eu não vou desmontar também, eu vou pegar uma outra ali para mostrar para vocês. Essa peça que está aqui, o 3D que está segurando a célula, é essa peça aqui, ó. Então ele tem o furo ali para passar o parafuso, ele tem esse corte aqui que é para passar o chicote da célula. Aí eu vou usar essa célula aqui para exemplificar, que está sem o chicote, mas ela tem um encaixezinho aqui embaixo, dessa parte aqui, ó. Então ó, encaixou, tá pronto. Aí eu desenhei essa peça para que na hora que a mola encosta aqui, ela começa a empurrar essa peça para trás. Aí tem essa vala aqui para isso, para a peça poder ter a deformação, porque a deformação aqui é microscópica. Então ó, colocou. Aí depois quando eu apertar o pedal,
ele vai ficar empurrando essa célula aqui, ó. E essa parte aqui, ó, é só um guia, tá? Esse guia ele encaixa na célula aqui, ó. Ele encaixa assim, ó. É só pra mola não sair pra lá e pra cá. E essa parte aqui, eu vou desmontar aqui, rapaziada, senão vai ficar difícil de explicar. Porque às vezes até eu, quando eu vou montar, eu esqueço o que eu fiz. Imagina vocês. Deixa eu limpar aqui. Ó, rapaziada, aqui é o seguinte. Essa peça tem o buraco aqui. E nesse buraco vai essa outra pecinha ali dentro, ó. Que tem esse movimento aqui, ó. Que é um pininho, um pinguelo aqui que a gente coloca ali dentro. E aí ele tem um buraco transversal assim. E aqui também tem, ó. E aí aqui o que eu fiz? Eu meti um parafuso e cortei a cabeça. Então, ó, tem um parafuso atravessado até o outro lado aqui, ó. E eu simplesmente cortei a cabeça. Se eu precisar tirar, eu só pego um pino e bato ele que ele sai pra lá. Mas era só pra isso aqui não soltar, ó. Ele não precisa ter porca e nem parafuso pra segurar, por quê? Porque ele vai ficar preso aqui, ó, entre o pedal. Então não tem como ele sair fora. Então agora eu vou colocar aqui de novo. Ó, tem um buraquinho aqui, ó, para colocar o parafuso soberba. E o pino tá aqui, ó. E o pino ele fica preso aqui, ó. Ele tá atrás do metal, então não tem como sair. Aqui tá o pininho. Aqui tá a célula. E a gente tem essa molinha. Então a molinha encaixa aqui no pininho. Tá aí, ó. E agora é só encaixar lá na célula. Então tu empurra lá para baixo e vem trazendo o pedal ao mesmo tempo. Meio chatinho de fazer essa parte aqui. Ó, encaixou. Na hora que eu aperto o pedal, a mola pressiona a célula. E aí a gente tem a leitura. Eu já tenho um outro projeto melhor do que esse, tá? Que eu vou fazer aí mais pra frente. Eu vou colocar aí no projeto digital. Então o projeto digital tem isso aqui no momento, que funciona muito bem, só que eu quero melhorar ainda. Então mais pra frente eu vou atualizar ele. Aí depois a gente abaixa a mola do freio aqui, ó. E aí na hora de colocar essa mola aqui no freio, tem que tomar cuidado para não escapar lá. Foi assim que eu perdi os fios daquela outra célula. A molinha escapou ali. Eu não vi que escapou, aí eu fui dar um apertão no freio, a mola empurrou os fios, arrancou tudo. Já tá no esquema. Agora, quando eu aperto, aperta lá embaixo também, ó. É bem pouquinha coisa, tá, cara? É só o que a gente precisa, é bem sensível a célula de carga. Aqui, rapaziada, é o seguinte, ó. Eu vou ver se eu consigo resolver isso ainda. Mas, por causa da estética que eu não quero estragar, eu ainda não fiz isso. Os parafusos onde prende ele fica embaixo dessa peça aqui. Então a gente precisa montar primeiro a base lá para depois colocar ela. Agora eu tô apertando aqui, ó, fazer isso em tudo o resto. Depois a gente monta a parte de cima, ó. As molas você pode usar de 80 mm a 100 mm no intervalo aí para vocês não vão conseguir achar exatamente a mesma mola. E por dentro é o que mais importa, porque ela tem que encaixar aqui, né? Esse pino aqui, ele tem mais ou menos 15 mm de diâmetro. Então a mola aqui, a interna dela, tem que ter mais ou menos 17 mm de diâmetro, tá? Aí o arame pro acelerador, 2 mm a espessura do arame. Pro freio 3 mm, para embreagem 2,5. Aí agora, ó, toma cuidado para deixar todo mundo no mesmo ângulo aqui. Aí já tá tudo certo. E eu acabei de ver que a gente montou o contrário. Tá burro pra caralho, eu montei o contrário, né? Vocês já devem ter visto aí no vídeo, alguns devem estar com até agonia aí, né? Ficou o contrário. Mas não dá nada, eu só vou tirar esse parafuso aqui, o parafuso de lá, e eu só inverto ela. Então os pedais ficam assim. E agora a gente pode regular aqui o ângulo, ó. Quem quer jogar caminhão, tem a cadeira mais alta, ó, vai deixar mais assim, né?
Quem tem a cadeira mais baixa vai deixar mais assim. De cima dá só uma encostada. E aí fechou. O único detalhe aqui, cara, é que como eu não fiz essa base para esses pedais para colocar nessa base, né? Então tá invertido aqui, ó. Então tipo essa parte gordinha aqui era para estar aqui e essa parte era para estar aqui. Então eu teria que inverter isso aqui. Só que os pedais eles são curvados, né? Então se eu inverter não dá, vai ficar errado. Então eu vou deixar assim mesmo. Mas era para estar ao contrário. Lá no começo do vídeo onde eu mostro ela sem pintura, ela tá com os pedais certos. E aí tá na posição certa. Mas isso aqui eu acho que vocês só estão percebendo porque eu tô falando. Aí agora eu vou também atualizar para não ter mais essas curvinhas aqui, ó. Que eu dei uma copiada da Logitech, né? Mas agora eu vou fazer ela reta assim, ó. Normal. Só arredondada nos cantos. Pra daí não ter problema de inverter nem nada. Vou fazer só um testezinho pra vocês verem. Ó, pisar no acelerador lá. Aqui é o acelerador. Pisar na embreagem. Tentar ficar bem quieto. E o freio. O freio é o mais preciso de todos. Ele praticamente nem se mexe a barrinha, é perfeito. E o acelerador. E é isso aí, rapaziada. Se quem quiser o código perfeitinho, assim, bem ajustadinho, compra o projeto aí de 350. Por enquanto tá esse preço, vai subir. Ou entra pro clube de membros aí, que na verdade o pedal ainda não tem ainda para os membros, mas vou fazer agora. Eu tenho outro pedal para montar ali, aí eu já vou aproveitar e fazer a eletrônica já e postar ali para os membros, fazer a parte de configuração do firmware também que tá rodando ali em cima. Aí eu explico certinho aí e para quem for fazer ajuda bastante. Então tá aí, ó, rapaziada, finalizado. Eu achei que ficou animal. Se fosse pra mim eu ia fazer essa base branca ou de outra cor, mas o que mais vende é preto, então fiz preto mesmo, né? Aí. Isso aí, comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, compartilha aí o vídeo, faz aquelas porra toda pra ajudar o canal aí. Quem quiser ver a eletrônica, entra aí nos membros. E é isso aí, rapaziada. Finalizar o vídeo. Valeu, falou.